Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje a gente vai estudar as exceções no processo penal, mais especificamente a exceção de incompetência do juízo. Bora lá então? Antes da gente trabalhar sobre a questão de incompetência do juízo, a gente precisa fazer uma abordagem sobre o que seriam as exceções no processo penal. As exceções no processo penal, elas estão previstas lá nos artigos 95 e seguintes do Código de Processo Penal. E as exceções, elas se apresentam como meio de defesa indireta dentro do processo penal. Por que meio de defesa indireta? Através das exceções, eu não vou atacar o mérito da questão principal. Eu não vou trabalhar sobre a culpabilidade ou não do sujeito. Mas eu vou atacar a falta de um pressuposto processual ou a falta de uma condição daquele processo. Por isso que elas são consideradas meios de defesa indireto, que eu vou atacar a falta de um pressuposto processual ou de uma condição da ação. Nessa minha alegação aqui através da suspeição, alegando uma falta de um pressuposto processual ou de uma condição da ação, eu posso gerar a extinção do processo sem julgamento de mérito, já que eu não estou trabalhando com a questão do mérito principal, ou é a simples dilação do processo, a simples procrastinação do processo. Então esse é um conceito sobre as exceções e como que elas funcionam dentro do processo penal. Dentro do processo penal, a gente ainda tem duas modalidades de exceções. A primeira delas, as chamadas exceções dilatórias, que são aquelas que visam unicamente a procrastinação do processo. Não vou extinguir o processo aqui, simplesmente procrastinar o seu andamento, tirar de um juízo ou de um juízo e encaminhar para outro. E ainda tem as chamadas exceções peremptórias, que são aquelas que vão gerar a extinção do processo, mas sem julgar o mérito da questão principal. Ok? E como que é o procedimento das exceções no processo penal? O procedimento ele está previsto lá nos artigos 111 seguintes do Código de Processo Penal. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que as exceções elas serão autuadas em autos apartados. Elas não estarão no meio do processo principal. Elas serão autuadas em autos apartados e serão anexadas, colocadas atrás do processo principal. E regra geral, a oposição de uma exceção, ela não gera a suspensão do processo principal. Então, uma alegação de uma exceção, ela não tem efeito suspensivo. Regra geral, eu não vou suspender o trâmite do processo principal pelo simples fato de eu ter oposto uma exceção. Ok? Bora lá então estudar a exceção de incompetência do juízo? A exceção de incompetência do juízo, ela está prevista nos artigos 108 e 109 do Código de Processo Penal. E os artigos 108 e 109 dizem que as partes elas podem alegar tanto a exceção de incompetência absoluta do juízo, quanto a incompetência relativa do magistrado. Magda, como é que eu faço para saber quando que é uma incompetência absoluta, quando que é uma incompetência relativa? No processo penal, a gente só tem dois casos de incompetência absoluta. Incompetência em razão da matéria e incompetência em razão do foro por prerrogativa de função. Todas as demais competências são relativas, por exemplo, a territorial. Mas aqui, para exceção, pouco importa, já que as partes elas podem alegar qualquer uma delas. Podem opor uma exceção tanto para alegar uma incompetência absoluta do juízo, quanto uma incompetência relativa desse juízo. Cuidado nessa questão com o teor da súmula 33 do STJ. A súmula 33 do STJ vai falar que a incompetência relativa ela não poderá ser alegada de ofício pelo magistrado. Essa súmula 33 ela não se aplica ao processo penal. Ela somente se aplica ao processo civil. Então toma cuidado com essa súmula aqui, porque aqui no processo penal a gente pode alegar tanto a incompetência absoluta quanto a relativa. E o magistrado de ofício pode reconhecer a sua incompetência absoluta e também a incompetência relativa para julgar aquela determinada demanda. Ok? Quem é a parte legítima para opor essa exceção de
incompetência. Aqui, mesma coisa que foi dito para a suspeição, impedimento e incompatibilidade. Pode o acusado, pode ser o defensor, pode o Ministério Público, pode o juiz de ofício reconhecer também sua incompetência e pode também o assistente de acusação. Porque o assistente de acusação ele também tem interesse num trâmite, num processo penal justo. Então, o assistente de acusação, apesar de não legalmente previsto para opor essa exceção, a doutrina e a jurisprudência vem permitindo que ele alegue a exceção de incompetência de juízo. Então, vejo que a legitimidade é bastante ampla para fazer a alegação de incompetência do juízo, ok? Uma questão que aparece aqui é: qual que é o momento para eu alegar a incompetência do juízo? Até que momento eu posso falar: olha, juiz, você não é competente para julgar essa causa, não é da tua competência, devia estar lá com o outro. Até que momento eu posso fazer essa alegação aqui? E aqui eu tenho que separar. Se eu estiver tratando de incompetência absoluta, pode ser a qualquer tempo. Se eu estiver trabalhando com incompetência em razão da matéria ou foro por prerrogativa de função, eu posso alegar a incompetência do juiz a qualquer momento, já que isso gera uma nulidade absoluta. Diferente é se eu estiver trabalhando com uma incompetência relativa. Numa incompetência relativa, eu tenho que alegar no prazo de defesa. Se eu não alegar essa incompetência relativa no prazo de defesa, preclui meu direito de fazer essa alegação na incompetência do juiz e o juiz segue no processo normalmente. Não vou poder fazer essa alegação mais tarde. Então, o momento da arguição da incompetência depende da qual eu estou trabalhando. Se é uma incompetência absoluta, eu posso alegar a qualquer momento. Se é uma incompetência relativa, eu alego no prazo de defesa, ok? Posso alegar a incompetência do juízo no inquérito policial, ainda em sede de inquérito policial? E a resposta é positiva. Se o juiz vier se manifestar durante o trâmite do inquérito policial, de repente alguma medida que vai ser tomada pelo delegado de polícia necessita de autorização judicial e o juiz venha se manifestar, eu já posso alegar a incompetência daquele juízo para aquele determinado causa. Então, eu também posso alegar a incompetência do juízo em sede de inquérito policial. Claro que, desde que o juiz venha se manifestar nesse inquérito também, ok? De quem é a competência para julgamento dessa exceção de incompetência? Quem vai julgar essa exceção de incompetência? Essa exceção de incompetência ela será julgada pelo próprio magistrado. Diferente da suspeição, impedimento e compatibilidade, que são julgadas pelo tribunal, a exceção de incompetência do juízo é julgada pelo próprio magistrado. Eu faço a petição por escrito ou ponho a exceção verbalmente, aqui pode ser tanto por escrito quanto de forma verbal, e o juiz, próprio juiz da causa, vai analisar se ele é competente ou se ele não é competente para o julgamento daquela demanda, ok? Então a competência para julgamento é do próprio juiz singular. A questão que vem aqui é o juiz que receber os autos. Digamos que o juiz se declarou incompetente e remeteu os autos ao juiz que ele entende competente. Esse novo juiz, que agora em tese é competente, ele é obrigado a aceitar os autos ou ele pode devolver e falar assim, não, você que é o competente, fica com você, não vem jogar para mim não é da minha competência, tua competência mesmo. E aí, o que esse novo juiz pode fazer? Tem que aceitar, pode jogar de volta, pode colocar fogo no processo, o que ele faz? Esse novo juiz aqui, que recebe os autos agora do juiz que se declarou incompetente, ele é obrigado a aceitar os autos, ele não pode devolver simplesmente para o outro magistrado. Mas se ele de repente entender que ele também não é competente para julgar, ele pode suscitar um conflito negativo de competências. Então, repetindo, acaso o juiz concorde com a declaração de incompetência, ou ainda ele mesmo se declara incompetente de ofício, ao remeter esse processo para um outro juiz, esse novo magistrado ele é obrigado a aceitar os autos.
não pode devolver, jogar para um outro. Porém, se ele entender que ele também não é competente para julgar essa demanda, ele vai suscitar um conflito negativo de competências. E aí sobe para o tribunal e é o tribunal quem vai dizer quem é o juiz competente para aquela demanda, ok? Um juiz tendo se declarado incompetente nos autos ou tendo sido reconhecida a sua incompetência, precisa anular todo o processo, anula só até onde ele se manifestou, não anula nada. O que eu faço aqui? Segundo o artigo 567 do Código de Processo Penal, ao ser declarada a incompetência, os atos decisórios deverão ser anulados. Então, o artigo 567 traz pra gente que ao ser reconhecida a incompetência do juízo, todos os atos decisórios deveriam ser anulados. E aí, o novo juiz ter que refazer todos esses atos decisórios. Porém, muito cuidado aqui. Quando eu estiver trabalhando com incompetência absoluta, em razão da matéria ou foro por prerrogativa de função, todo o processo será nulo. Eu não preservo nenhum ato. Anula-se todo o processo e começa tudo de novo. Então, esse artigo 567 aqui, ele só se aplica para as incompetências relativas. Não se aplica para as incompetências absolutas, ok? E para a gente fechar, quais que são os recursos possíveis da decisão do juiz que se reconhece? Ele se declara incompetente de ofício, de uma decisão que ele julga procedente incompetência, ou se ele julgar improcedente incompetência. Quais são os recursos cabíveis nesse caso? Vamos lá. Primeira questão é, se o juiz ele reconhecer a incompetência dele de ofício, ele fala, olha, não é da minha competência, encaminhe-se para o juiz competente. Uma das partes não concorda com a decisão, fala, não, claro que você é o competente, é você que vai julgar isso aqui. Como que ela pode recorrer dessa decisão? Ou ela pode recorrer dessa decisão? Não pode recorrer dessa decisão. Caso o juiz declare de ofício a sua incompetência, o recurso cabível será o recurso em sentido estrito previsto no artigo 581, inciso 2 do Código de Processo Penal. Então, se uma das partes não concordarem com a declaração de incompetência de ofício pelo próprio magistrado, elas podem entrar com um recurso em sentido estrito para atacar essa decisão. E vão alegar o quê? Olha, esse é o juiz competente. Então, caso as partes não concordem, tem o recurso em sentido estrito para atacar essa decisão. Situação diferente é: o acusado entra com a exceção de incompetência do juízo, alegando que aquele juiz é incompetente. O juiz recebe a exceção de incompetência, analisa e fala, verdade, sou incompetente, e julga procedente essa exceção de incompetência. Poderia o Ministério Público recorrer dessa decisão, alegando, não, você é competente e sim, é você que vai ficar aqui nesse processo, nem pensa que vai sair, não. Pode o Ministério Público recorrer? E a resposta é positiva. Caso o juiz julgue procedente a exceção de incompetência, o Ministério Público ou o acusado pode se valer do recurso em sentido estrito também, mas agora com fundamento no inciso 3 do artigo 581 do Código de Processo Penal. E uma terceira situação que pode ocorrer é a seguinte: e se o juiz julgar improcedente a exceção de incompetência? Ele recebe lá a exceção de incompetência, olha e fala, não, julgo improcedente, eu sou competente, eu vou ficar nesse processo aqui e não quero me tirar. Sai. Julgo improcedente essa exceção de incompetência. Pode as partes recorrerem dessa decisão? Nesse caso, não há recurso legalmente previsto, no caso de julgar improcedente a exceção de incompetência. Mas nada impede que as partes aleguem isso aqui numa preliminar de apelação, num habeas corpus ou num mandado de segurança. Então, quando o juiz se declara incompetente de ofício ou julga procedente a exceção de incompetência, cabe recurso em sentido estrito. Quando ele julga improcedente a exceção de incompetência, eu não tenho recurso legalmente previsto. Ok, pessoal? Essa é a exceção de
incompetência prevista lá no artigo 95 do Código de Processo Penal. Espero que tenham gostado e bons estudos!